E o mês passado eu tive a oportunidade de ouvir tanta coisa boa, tanta coisa boa. Foi o congresso da CEPAL, no começo do mês de maio. Ficamos em Águas de Lindóia praticamente uma semana, 5 dias, né? E eu ouvi tanta coisa boa, que inclusive me influenciou a trabalhar neste mês o tema que você está vendo aí no nosso telão. Também, mais para o final do mês, uma riquíssima oportunidade de participar do City to City, lá no auditório do Mackenzie, São Paulo. Um grande evangelho para uma grande cidade. Foi muito bom ouvir a palavra do pastor Timothy Keller. Foi pastor durante muitos e muitos anos da Igreja Presbiteriana do Redentor. Essa é a tradução. Que fica lá em Manhattan, Nova York. E ele tem feito um trabalho muito bonito ao redor do mundo. Tem mobilizado líderes de todo o mundo nessa pregação do Evangelho, sobretudo para as grandes cidades, sobre os grandes centros urbanos. Também me influenciou muito para a gente pensar a respeito do tema que nós vamos trabalhar no mês de junho. Igreja. Sinais de uma igreja viva. Sinais de uma igreja viva. Nossa agenda em junho. A igreja primitiva, que é o que nós vamos ver hoje. Domingo que vem, imperfeitos, mas enriquecidos. Dia 16, poder na fraqueza. Dia 23, o Espírito e a Palavra. E encerrando, imagens de uma igreja. Eu queria começar com essa palavra de John Stott. Ele disse uma coisa muito interessante, uma coisa que a gente precisa pensar, repensar. Nós cristãos estamos unidos não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Paradinha, reflexão, vamos digerir isso. Compromisso com Jesus, ok. Mas compromisso com a igreja de Jesus. É isso que nós precisamos resgatar. Compromisso com a igreja de Jesus. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. A igreja está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não só para nos redimir de toda iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. Eu negritei algumas expressões: igreja, comunidade, igreja, povo. Essa é a ideia de Deus. E a gente precisa começar a pensar a nossa salvação a partir da igreja, da comunidade, do povo. Porque John Stott diz uma coisa muito importante, concordo com ele 100%, a igreja está no centro do plano de salvação. Deus nos salva e nos insere na igreja. Deus nos salva e nos coloca na igreja. Deus nos salva e nos joga, nos põe, nos coloca na igreja. É assim que Deus faz. Um temperinho baiano, para a gente pensar um pouquinho. E o movimento dos desigrejados? Gente que diz que ama Jesus, mas igreja... Para a gente pensar. Será que é possível ser esse cristão freelancer
ser esse cristão isolado, ser um cristão sem igreja. Será que é possível? Um temperinho para a gente pensar, mas a gente vai explorar isso mais adiante. Atos 2 é o texto que nós já lemos e nós vamos reler, porque é sobre ele que nós vamos pensar nessa noite. Vamos mais uma vez, todos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra foi lida e será pregada. Senhor, eu não quero atrapalhar. E a tendência é que eu atrapalhe. Por isso, nessa hora, eu quero estar crucificado com Cristo. Quero morrer, Senhor. Quero me colocar totalmente em suas mãos. E eu peço, fale, Senhor. Fale ao nosso coração nesta noite. Fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que nós lemos Atos 2, 42 a 47, surge essa crise. Ideal versus real. Será que aquela igreja de fato existiu? Será que aquela igreja de fato foi daquele jeitinho que está ali narrado por Lucas, no capítulo 2 do livro de Atos? Mas e o real? O dia a dia, as dificuldades? Bem, nós ficamos certamente maravilhados quando lemos essa narrativa. Sobretudo pela intensa vida comunitária da igreja. Como é que aquela gente conseguia ter uma vida comunitária tão intensa? Estavam juntos, estavam diariamente juntos, faziam refeições, estudavam, louvavam ao Senhor, estavam juntos, uma igreja com uma intensa vida comunitária. E hoje é tão difícil, né? É tão difícil a gente se encontrar, a gente ter disponibilidade, a gente ter tempo. Hoje é tão difícil, tão difícil, tão difícil. O que mais ouvimos hoje por parte das pessoas é: não tenho tempo. E eu sei que a vida está corrida, a vida está complicada, mesmo. Muitas e muitas vezes não é uma desculpinha esfarrapada, não é um blefe. Outras vezes é uma desculpinha esfarrapada, um blefe. Mas uma vida tão corrida, tão complicada, agendas tão apertadas, de maneira que quando nós lemos Atos 2, essa intensa vida comunitária nos salta aos olhos. Mas não só isso. O impacto transformador da igreja no mundo. O texto diz que era uma igreja simpática. O povo olhava para a igreja com simpatia. O povo gostava dos crentes. Tinha os crentes de autoestima. Era um povo diferente e diferenciado. Hoje em dia, é quase que o contrário. Tristemente, podemos dizer que contamos com a antipatia do povo. Muitas e muitas vezes nos olham com desconfiança. É crente? Esconde a carteira.
Tantos e tantos crentes envolvidos em escândalos, em escândalos, em escândalos. Somos metade, praticamente, da população aqui no Brasil. Qual é a diferença que temos feito? Para a gente pensar. O ímpeto evangelístico dessa igreja, uma igreja que evangelizava, que compartilhava, que não cerrava os seus lábios, que proclamava, que pregava, que testemunhava. Detalhe, com o risco de E a pergunta é como? Com a cabeça a prêmio, aqueles homens ainda assim pregavam, proclamavam, testemunhavam. É algo que mexe com a gente, se não mexe, deveria mexer. Então, nós temos essa igreja ideal, uma intensa vida comunitária, seu impacto transformador no mundo, um ímpeto evangelístico, e poderíamos continuar falando muito e muito e muito sobre essa igreja. Mas John Stott nos adverte. Costumamos ver a igreja primitiva com uma atitude idealista, romântica. Falamos dela com admiração como se não tivesse defeito, e as coisas não são bem assim. Esquecemos as heresias, hipocrisias, rivalidades e imoralidades que perturbavam a igreja primitiva, tanto quanto perturbam a igreja de hoje. Ah, pastor, não estrague. Estava tão bonito Atos 2? Sim, mas a gente tem Atos 5, Ananias e Safira, que mentiram, sonegaram. Nós temos Atos 6, a instituição do diaconato, e o diaconato foi instituído justamente porque algumas mulheres, as mulheres estrangeiras, estavam sendo desprezadas pela igreja. Então nós precisamos ter esse olhar realista, porque igreja é isso. Igreja é constituída por santos, que somos nós, e por pecadores, que somos nós também. Então nós temos uma igreja ideal, mas essa igreja ideal é uma igreja real. Agora, isso é digno de nota. Existe algo evidente. Essa igreja primitiva em Jerusalém foi profundamente renovada pelo Espírito Santo. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia da presença de Deus. Deus estava ali com aquela gente. Duas perguntas. Qual era a evidência da presença e do poder do Espírito Santo na igreja de ontem? Qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja de hoje? Disse uma igreja que tinha simpatia, hoje tem a antipatia. Uma igreja que tinha uma intensa vida comunitária, hoje uma igreja que não consegue se reunir. Uma igreja com ardor evangelístico, mesmo que com o pescoço a prêmio, com a cabeça a prêmio, e hoje, muitas e muitas vezes, a gente não consegue compartilhar o Evangelho com ninguém. Qual é a evidência da presença do Espírito Santo naquela igreja e qual é a evidência da presença do Espírito Santo hoje, na nossa igreja? Vamos lá? A primeira marca que eu queria compartilhar com vocês é isso. A igreja de ontem tinha o ensinamento apostólico. O versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O texto começa dizendo isso. É uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E aí eu fui cavar essas expressões para ver se a gente descobria coisas mais interessantes, coisas profundas para o nosso coração, para a nossa vida. Essa palavra perseveravam também pode ser traduzida como persistiam. Persistiam constantemente. E engajavam-se constantemente. Então é uma igreja que
tem essa persistência, tem esse engajamento na doutrina. É uma marca dessa igreja. É uma marca da perseverança no aprendizado, no ensino, em querer conhecer mais, em querer aprofundar o seu conhecimento e a sua experiência de Deus. É uma marca dessa igreja. Eles perseveravam, e aí eu gosto da expressão porque a gente tem que perseverar mesmo. Se existe um aspecto da vida cristã que exige de nós perseverança, é a perseverança no ensino, em descobrir, em aprender, em querer saber mais, em querer cavar. Nós precisamos ter essa perseverança, e se perdemos, precisamos recuperar essa perseverança. A igreja de ontem perseverava na doutrina, didaquê, cuja tradução também pode ser ensino. Uma igreja que perseverava, que persistia, que engajava-se, isso constantemente na doutrina, no ensino. A igreja primitiva era uma igreja empenhada em aprender, uma comunidade disposta ao estudo. É um desafio para nós hoje. É um desafio muito grande para nós hoje. Recuperar essa característica, que é marca da presença do Espírito Santo. John Stott vai dizer que o Espírito Santo transformou a igreja numa escola e transformou os apóstolos em mestres. E a igreja, então, era esse lugar, era esse ambiente onde havia aprendizado, onde havia ensino, disposição, empenho, engajamento em aprender, em conhecer, em saber. Para nossa tristeza, meus irmãos e minhas irmãs, para nossa tristeza, penso que a nossa geração é uma geração que tem pecado nessa área e tem pecado muito. Temos lido muito pouco a Bíblia, muito embora hoje a gente tenha a Bíblia para homem, para mulher, para criança, para adolescente, capa de couro, capa sintética, capa cor-de-rosa, capa azul, nova tradução, novíssima tradução, tradução do ontem, tradução do hoje, tradução do amanhã. A gente tem tudo à nossa disposição. Falta o empenho em ler a Bíblia. Falta o empenho, a perseverança em abrir e estudar. Uma pergunta, eu sei que é uma pergunta incômoda. Estamos no mês 6. O que você leu? O que você leu? Quem você leu? Que autor você conheceu, tem conhecido, que tem inspirado a sua vida, que tem enchido o seu coração, tem falado a você e a sua alma? Estamos no mês 6. Essa é uma marca importantíssima que nós precisamos resgatar. Sinais de uma igreja viva é uma igreja empenhada em aprender, uma igreja disposta ao estudo. Tem fome. Tem fome. A minha oração, inclusive, tem sido justamente essa: Senhor, fome. Dá fome ao nosso coração. Dá sede ao nosso coração. Porque só come quem tem fome. Só come quem tem fome. E a minha oração tem sido essa: Senhor, dá fome. Fome e sede. Para a gente se empenhar em conhecer, em aprender, em estudar. Dá essa fome novamente à igreja, porque um dia a igreja teve fome disso. Em segundo lugar, a segunda marca, comunhão e ajuda mútua. O texto diz que eles perseveravam na doutrina,
E o texto também diz que essa perseverança continuava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 42, 44 e 45. E aí a palavra que salta, e talvez uma palavra-chave nesses versículos, seja a que está justamente destacada aí em negrito, comunhão, que é uma palavra que você conhece, o grego, koinonia. Koinonia, precisamos ter koinonia, comunhão. Então é uma igreja que tinha comunhão e ajuda mútua, uma igreja que tinha koinonia, era uma marca da presença do Espírito Santo na igreja, a marca da koinonia, a marca da comunhão. Gustavo, mas que troço é esse de koinonia? Koinonia expressa duas verdades complementares. A primeira verdade: os crentes compartilham a graça de Deus, participam em comum no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Koinonia tem a ver com isso, a obra que Jesus fez no nosso coração. Isso trouxe, isso produziu, essa é a fonte da koinonia. Aquilo que o Deus triuno fez, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é comum a todos nós. A nossa koinonia tem esse fundamento, tem essa base, o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Koinonia tem a ver com isso. A obra grandiosíssima de Deus no nosso coração. Mas tem um outro aspecto. Os crentes partilham uns com os outros, dão e recebem. Então essa comunhão era no partir do pão e nas orações. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Os crentes partilham uns com os outros, dão e recebem. A sua vida importa a mim, e eu estou com os meus olhos abertos, olhando para você, não para ver os seus erros, os seus defeitos e os seus pecados, mas para perceber em você, de repente, uma necessidade que Deus pode me usar para suprir, que Deus pode me usar para trazer bênção para você. Porque o que eu tenho, Deus tem me dado para que seja instrumento de bênção na vida do meu irmão e da minha irmã. Koinonia é isso. Os crentes compartilham a graça de Deus e os crentes partilham uns com os outros. Uns com os outros. A necessidade do meu irmão me afeta. O sofrimento do meu irmão me afeta. Deus pode me usar para suprir, para trazer alívio, para abençoar. Isso é koinonia. Não é estar juntos tão somente para louvarmos a Deus através dos cânticos, mas é estarmos juntos na hora do perrengue, na hora do sofrimento, na hora da carestia, na hora da necessidade. E eu saber que aquilo que eu tenho, Deus tem me dado, mas que não é só para mim. Não é só para mim. É para que eu também use aquilo para trazer bênção na vida das pessoas. E foi dessa maneira que a igreja incipiente, a igreja lá no seu início, foi justamente dessa maneira que a igreja viveu. É uma comunhão profunda, é uma comunhão intensa, é uma comunhão que se importa. O pai da igreja, João Crisóstomo, disse: a comunhão não era apenas em orações, nem apenas em doutrina, mas também em relações sociais. É uma comunhão que chegava nisso. Nós precisamos, como igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, voltar a nos importar com as pessoas. Voltar a nos importar com o irmão, com a irmã, com aquele que sofre. Abrir os nossos olhos para enxergar, para ver, para perceber, para discernir quem é que está padecendo, porque muitas vezes tem gente aqui do nosso lado que está padecendo.
E a gente está preocupado só com o nosso umbigo. Só com o nosso umbigo. Mas igreja não é isso. Igreja não é viver em torno do umbigo. Igreja é olhar ao redor para ver, para perceber a necessidade do irmão. E se eu puder ajudar, se eu puder ser instrumento de bênção, eu serei, porque o que eu tenho, Deus tem me dado para isso também. Para isso também. Comunhão e ajuda mútua. Comunhão e ajuda mútua. É o meu irmão. É o meu irmão, é a minha irmã que está sofrendo, que está tendo dificuldades. É o meu irmão, é a minha irmã. E Deus me move para ser bênção e para trazer bênção. Uma igreja que estudava, que se empenhava em conhecer, em aprofundar o seu conhecimento de Deus, mas uma igreja também que vivia intensamente a comunhão, a grande obra do Deus triuno na vida de todos nós, mas que nos leva também a dar e receber, a compartilhar. Isso é comunhão. Muitas e muitas vezes a nossa comunhão é aqui, ó, gogó, é da boca para fora. Muitas e muitas vezes, para nossa vergonha. Mas eu oro para que Deus, Ele aqueça o nosso coração, abra os nossos olhos, sensibilize a nossa alma para a gente olhar para o nosso irmão e para a nossa irmã, aqueles por quem Cristo morreu, e para ajudá-los em suas necessidades. Que isso é igreja. Em terceiro lugar, a terceira marca, a adoração prazerosa e reverente. O texto diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Opa, mais uma vez, ó, é a mesma palavrinha. Perseveravam na doutrina, no estudo da doutrina. E agora, diariamente, perseveravam unânimes no templo. É uma igreja que perseverava, que persistia, que engajava-se constantemente na adoração. É uma igreja que tinha prazer em se reunir para adorar. Gente que se esforçava para isso, que persistia, que perseverava para juntos adorarem ao Senhor. E faziam isso de duas maneiras: no templo e de casa em casa. E faziam isso de duas maneiras também: alegria e singeleza de coração. Há dois aspectos do culto da igreja primitiva que exemplificam o seu desejável equilíbrio. Primeiro, era formal e informal, pois era realizado no templo e de casa em casa. Ah, está aqui uma lição que a gente precisa resgatar. Templo e de casa em casa. Porque o templo é uma vez só na semana. E na casa, todos os dias. Porque é onde a gente está, todos os dias. Essa é uma lição que a gente precisa resgatar. Tornar novamente a nossa casa um lugar de adoração. A sua casa é um lugar de adoração? A sua casa é um lugar de adoração? Existe adoração na sua casa? É no templo e de casa em casa. Segundo lugar, como é que era essa adoração? Era alegre e reverente, pois prestado, uma outra possibilidade de tradução, com exultação e sinceridade de coração. Era uma igreja alegre, mas a alegria não era balbúrdia. Era uma igreja feliz, contente, mas a felicidade e o contentamento não era bagunça. Era uma igreja alegre, mas esse culto alegre era prestado com reverência no coração, porque era feito com sinceridade de coração.
Então, esses dois aspectos, a alegria e a reverência. Tenho pensado muito a respeito da reverência no culto nos últimos meses, porque vi e tenho visto que para nos tornarmos atrativos para outras pessoas, talvez tenhamos pecado na reverência. O culto ficou muito leve, ficou muito gostosinho, mas nós descambamos para a irreverência. Para a irreverência. E aí o texto que o Tássio escolheu para compor a nossa liturgia é fenomenal para corrigir isso. Porque quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, santo, 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 a reação dele foi a seguinte: eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu sou indigno da presença desse Deus, e a presença desse Deus santo, santo, santo vai me fulminar, eu vou cair morto aqui agora. Não que o culto tenha que ser pesado, retesado, triste. Culto não pode ser funeral. E tem muitos cultos que se parecem com um velório, com um enterro. O culto tem que ser alegre, precisa ser um culto vivo, mas com reverência. Porque nós estamos diante de Deus. Irmãos, nós estamos diante de Deus. Todos nós estamos diante de Deus agora. E o que nós estamos fazendo para Deus. Então precisamos de um culto alegre, mas de um culto reverente. Um culto reverente. Com sinceridade de coração. Porque o nosso Deus não é qualquer um. Não é qualquer Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. É isso que o nosso Deus é. Santo, santo, santo. Se não fosse por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o Valdinei orou assim e orou certinho. Se não fosse por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós não chegaríamos à presença desse Deus. Não chegaríamos. Deus nos acolhe, nos recebe, Ele aceita o nosso culto por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Tem sangue intermediando. E a gente não pode se esquecer disso, e hoje é dia para lembrar disso, na mesa. Sabe o que está intermediando o nosso relacionamento com Deus? Sangue. Não se esqueça disso. Sangue. O sangue de Jesus. Adoração prazerosa e reverente. E eu ouvi uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, do Ziel Machado, na CEPAL. Será que o culto é importante na nossa vida? Será que a adoração é central, modeladora da minha vida, da minha existência, norteadora do meu jeito de ser e de viver no mundo? Será que é? Quando nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. Quando a nossa adoração a Deus falha, porque é irreverente, porque é uma adoração que não leva a Deus a sério, porque nós brincamos com Deus, quando isso acontece, nós falhamos na vida. Então, quem falha no altar, falha na vida. Falha na vida. Adoração é coisa séria. É coisa seríssima. Nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. E nós precisamos resgatar essa ideia e esse conceito. Porque se nós falhamos no altar, se a nossa adoração é falha, nós vamos falhar na nossa vida. Último lugar, evangelização contínua. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, vamos ler todos juntos a partir de enquanto isso? Vamos lá? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo.
A igreja primitiva era uma igreja evangelizadora. Mas uma igreja que entendeu que não era protagonista dessa obra de evangelização. O papel da igreja era secundário. A igreja entendeu ser tão somente coadjuvante. Ela era benquista pelo povo, contava com a simpatia do povo, e o próprio Deus acrescentava. 3 lições fundamentais. O próprio Jesus acrescentava os que haviam de ser salvos. É o que o texto diz. O próprio Jesus acrescentava os que haviam de ser salvos. O nosso Deus está em missão. Ele acrescenta. Ele faz a obra dele. Ele encaminha as pessoas. Ele converte os corações. Ele toca as vidas. Ele resgata. Então, o próprio Jesus acrescentava os que haviam de ser salvos. A segunda lição: Jesus não os acrescentava sem que fossem salvos, nem os salvava sem acrescentá-los à igreja. Igreja é lugar de gente salva. Os salvos estão na igreja. Jesus não os acrescentava sem que fossem salvos, nem os salvava sem acrescentá-los à igreja. Em último lugar, Jesus fazia isso diariamente. Diariamente. A minha pergunta é: onde é que isso ficou na nossa história? Por que essa evangelização contínua parece que... E hoje a gente tem que se esforçar. Mas não é uma obra propriamente nossa. Nós não somos os atores principais. O ator principal é Deus. A gente coopera. E eu acho que a nossa falha está justamente nesse ponto. A nossa cooperação tem sido deficitária. E a nossa oração deveria ser, então: Senhor, como é que eu posso cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo? Talvez eu mais brigue com as pessoas do que as evangelize. Talvez eu mais crie empecilhos para as pessoas estarem na igreja do que traga pessoas para a igreja. Talvez eu desinspire as pessoas a virem à igreja, com o meu jeito de ser. Sendo que, na verdade, o meu papel deveria ser cooperador, colaborador de uma obra que é do próprio Cristo. Que o texto está dizendo para a gente ali, ó: acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é o Senhor. Eu coopero. Uma palavra final. O Espírito Santo veio em Pentecostes e não deixou a igreja. Nossa responsabilidade não é esperar que o Espírito Santo volte. Nossa responsabilidade não é esperar que o Espírito Santo volte, mas reconhecer sua soberania na igreja. Devemos nos humilhar ante Ele e buscar sua plenitude, sua direção e seu poder. Quando isso ocorrer, nossa igreja se aproximará desse maravilhoso ideal que nos apresenta o livro de Atos. É bom que a gente saiba que aquele Espírito que foi derramado continua na igreja. O Espírito Santo está aqui, está em nós. O Espírito Santo não foi embora. Ele está aqui e ele está em nós. Talvez o que nós precisemos é dobrar os nossos joelhos. Talvez o que nós precisemos é pedir perdão e voltar a nossa vida a Ele. E John Stott encerra dizendo:
Quando isso acontecer, a nossa igreja se aproximará desse maravilhoso ideal que nos apresenta o livro de Atos. O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos? Tá? Aqueça o nosso coração, Senhor. Renove a sua obra em nós. Faça-nos uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma oração. O princípio é uma oração. Sou eu orando, Senhor, aqueça o meu coração, renove a sua obra na minha vida. Faça-me, junto com os meus irmãos, uma igreja cheia do seu Espírito Santo. Restaure, Senhor, o nosso interesse por aprender. Restaure, Senhor, o nosso interesse, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo pelo irmão. Restaure, Senhor, o nosso prazer pela adoração. Restaure, Senhor, o nosso ardor evangelístico, porque talvez nós tenhamos perdido tudo isso, gente. Talvez o nosso interesse por aprender tenha ido embora, talvez o nosso amor, o nosso cuidado pelo irmão tenha sumido. Talvez a adoração hoje para nós seja enfadonha, seja um fardo, e talvez esse ardor evangelístico tenha desaparecido. Se nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos orar sim, e apontar o nosso nariz para essa direção, para essa direção. Hoje está friozinho, não está? Não está friozinho? Eu até coloquei blusa de couro, para vir à igreja, está friozinho. E aí eu fiquei pensando, como é que está dentro da gente? Será que esse frio que está aí fora não é o frio que está dentro da gente? Será que o nosso coração não se esfriou, não tem se esfriado? Então a minha oração a Deus é: Senhor, aqueça o nosso coração, renove a sua obra, faça-nos uma igreja cheia do Espírito Santo, porque um dia a igreja caminhou assim. E ela prosperou, ela cresceu, ela foi impactante, ela transformou, porque ela caminhou assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame do seu Espírito sobre todos nós. Amém?